Oi, eu sou o Henrique, e isso é uma galinha. Nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar o que essa galinha tem a ver com as cobranças ilegais que o governo vem fazendo nas contas de energia elétrica. Eu tenho absoluta certeza que você já ouviu falar essa frase. De grão em grão a galinha enche o papo. Eu sinto te dizer que essa é a mais pura verdade. E nesse cenário, a galinha é o nosso querido governo. E os grãos são os milhares de reais dos pagamentos indevidos que milhões de brasileiros vêm fazendo todos os meses. Para você entender melhor o que eu estou falando, assista a essa reportagem rapidinho. Tem imposto sendo cobrado a mais na conta de luz que a gente paga e tem morador da região que já ganhou a causa na justiça. Responde aí, quando você recebe qualquer conta na sua casa, você costuma analisar as tarifas e impostos que são cobrados? Só vejo o valor e pago só. Como eu não entendo, eu moro sozinha, não entendo muito, então passa despercebido, eu pago e pronto. Pois é, ninguém vê, nem reclama e o dinheiro vai embora. Mas o prejuízo está saindo do seu bolso. Nas contas de luz, o governo está cobrando o imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de praticamente tudo, quando por lei só poderia cobrar do consumo. A lei é clara em dizer que só existe a cobrança do ICMS quando nós falamos sobre tarifa de consumo. Por conta desse fato, existe essa diferença aí variável em torno de 12% a mais ou menos 30% da conta, dependendo da situação tarifária, no que se refere a esse erro em favor do Estado. Vamos usar esta conta como exemplo e arredondar os valores para facilitar. A fatura é de quase R$1.000. O ICMS cobrado aqui incluiu, além do consumo, outros valores, como a tarifa de uso do sistema de transmissão, que costuma ser o segundo valor mais caro da conta. Para resumir, o ICMS cobrado nesta conta foi de R$243. Mas, pelo cálculo do advogado, não era para chegar nos 100. Ele explica que o cálculo deveria ser feito apenas em cima do consumo, que neste caso foi de R$350. Isso daria uma diferença de quase R$150 na conta. Foi por isso que a empresária Regina entrou com a ação na justiça em maio e agora saiu o resultado em primeira instância. Regina já pensa em entrar com a mesma ação para a conta de luz do comércio dela. É uma coisa assim que é nossa por direito, então a gente não está tirando de ninguém. Então eu acho que isso é que vale a pena, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, né? O advogado explica que o Estado recorre automaticamente em todas as instâncias. Na maioria dos casos, o consumidor ganha e o Estado tem que pagar a diferença com juros e correção. Vale lembrar que o processo serve para duas coisas. Num primeiro momento, para que o consumidor deixe de pagar esse valor a mais do ICMS. E num segundo momento, para que ele possa receber os 5 últimos anos relacionados a esse fato. Como você pode ver, nós estamos literalmente engordando uma galinha gigante por anos após anos. E o pior, sem saber disso. Logo que eu descobri que estamos mais uma vez sendo enganados pelo governo de forma tão descarada, eu não pensei 2 vezes e procurei um advogado para saber como é que eu poderia ter o meu dinheiro de volta. Afinal, eu não devia aquele dinheiro e mesmo assim eu paguei. A boa notícia é que eu poderia pedir na justiça a restituição dos valores que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos e seria restituído com correção monetária. Ou seja, o governo teria que me devolver tudo. A má notícia é que eu teria que pagar entre 25% a 30% do valor da restituição para o advogado entrar com a minha ação. Eu te confesso que eu não fiquei feliz com isso, não. Afinal, eu já tinha sido enganado, paguei uma conta que não devia e para receber o meu dinheiro de volta, ainda por cima eu teria que pagar uma boa parte para um advogado. Achei muito injusto isso. Bom, o advogado não tem culpa disso, né? Afinal, é o trabalho dele. Mas eu decidi estudar mais sobre o assunto antes de assinar um contrato que me faria perder de 25% a 30% do meu dinheiro. O fato é que eu tinha descoberto essa informação e todos ao meu redor não sabiam disso. Então eu comecei a falar para todo mundo sobre esse direito, para alertar. Até que num almoço de domingo, na casa dos meus pais, quando eu comentei sobre o assunto, dando a minha opinião, dizendo que eu acho o maior absurdo, o meu primo, que é estagiário numa advocacia, respondeu: verdade, tem muita gente procurando o escritório para entrar com ação de restituição do ICMS. Ele contou um pouco sobre o processo e vagamente como eles faziam tudo isso lá. Logo após o almoço eu não aguentei e chamei ele para conversar na varanda da casa. Foi quando eu enchi ele de perguntas sobre como era exatamente o processo que teria que ser feito. Enfim, eu queria saber literalmente de tudo.
E ele foi me explicando como eram os procedimentos, como faziam no escritório que ele trabalhava, até que ele me falou algo que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Ele literalmente me falou com essas exatas palavras: se você quiser, eu junto a documentação e dou entrada na ação para você. Na mesma hora eu questionei e falei: você não pode, você não é advogado ainda. E foi aí que ele me respondeu: e quem disse que precisa ser um advogado para entrar com essa ação? Qualquer pessoa pode entrar com a ação. Basta ter os documentos e formulários corretos e seguir um passo a passo simples. Então eu pedi para ele me ensinar como fazer, né? E logo ele começou a dar desculpas, falando que não poderia ensinar porque é um serviço cobrado onde ele trabalha. Ele poderia fazer, mas não ensinar. Enfim, estava dando desculpas mesmo, na minha cara. Até que ofereci R$200 para ele me ensinar. Aí tudo mudou. Aceitou na mesma hora. Me falou para esperar um pouco e foi lá dentro pegar uma folha e uma caneta, voltou e sentou do meu lado novamente e começou a escrever todo sorridente. Ele tinha feito uma pequena lista e escreveu de forma simples, um pequeno passo a passo, e me entregou a folha. E de cara falou: me dá meus 200 então. Eu peguei a folha, olhei para a cara dele, todo sorridente, e de novo ele falou: cadê meus 200? E eu falei para ele: como assim? E ele me respondeu: é exatamente isso que você precisa fazer para entrar com a ação de restituição de ICMS. E tem mais. Como você mesmo me falou, um advogado iria te cobrar de 25% a 30% do valor que você teria para receber para seguir esses exatos 4 passos que eu coloquei na folha. Na mesma hora eu falei: porra, é só isso mesmo? Tem certeza? Te confesso que eu não acreditei muito naquilo não, porque quando eu falei com o advogado, ele deu a entender que seria um processo difícil de montar e que precisaria de muitos documentos, enfim. Então eu falei para o meu primo: olha, tá estranho, não pode ser só isso não. E ele, dando uma gargalhada, respondeu: mas é exatamente isso. Aí eu resolvi fazer um acordo com ele. Falei: eu te dou R$100 agora e os outros 100 assim que entrar com a ação, pode ser? Ele logo de cara aceitou. Então eu peguei a folha que já tinha pago os R$100 e fui para casa. Por volta das 8 da noite, de domingo ainda, ele me ligou pedindo meu e-mail porque queria me mandar uns arquivos do Word e falou para eu preencher para conseguir dar entrada na minha ação. Aí eu falei: beleza então, e preenchi tudo certinho. Logo na segunda-feira, eu comecei a correr atrás dos documentos listados na folha que ele me deu. Tive que autenticar alguns documentos, gastei em torno de R$35 para fazer isso, e depois de 8 dias eu estava com todos os documentos em mãos. Fui até o local indicado na folha para dar entrada na ação, levou quase 2h40 para ser atendido, até que chegou minha vez. Falei logo para a moça: eu quero dar entrada na ação para solicitar a restituição do ICMS cobrado indevidamente na conta de energia elétrica. Ela me olhou, pegou um papel, começou a escrever e falou: olha, senhor, para dar entrada nessa ação, o senhor vai precisar de uma série de documentos. O senhor vai precisar correr atrás disso tudo e só depois deve voltar aqui. Ficou bem claro para mim que ela estava tentando dificultar as coisas, né? Aí eu falei: tudo bem. Peguei o papel, olhei, e logo eu dei uma gargalhada sem querer e ela me olhou com cara de espanto. Eu falei: moça, eu tenho tudo isso aqui. Ela fez uma cara de que não gostou, mas pegou meus documentos todos e começou a conferir e realmente estava tudo em ordem. No final das contas, eu consegui dar entrada na minha ação de restituição com facilidade e sem precisar pagar para nenhum advogado. Logo que eu saí de lá, liguei para o meu primo e contei tudo para ele, claro. Eu estava super feliz e ele me deu os parabéns e falou: só falta uma coisa agora. E eu logo respondi: ué, o que é que tá faltando? Eu já dei a entrada, deu tudo certo. E ele respondeu rindo: falta meus R$100, cenzão. Marquei de pagar ele no sábado e assim eu fiz. Bom, mas o mais importante de tudo isso foi que o passo a passo que o meu primo me passou funcionou. E logo eu comecei a ajudar meus vizinhos e colegas de trabalho e todos os casos deram super certo. E nesse momento eu tenho absoluta certeza de que você também está se sentindo enganado, injustiçado por pagar tarifas cobradas ilegalmente de você e você quer seu dinheiro de volta. E foi exatamente por isso que eu escrevi esse guia de restituição de ICMS da conta de energia elétrica. Nele eu explico o exato passo a passo de todo o processo, pré-ação, tudo que você precisa ter em mãos para conseguir entrar com sua ação de restituição de ICMS. Seguindo esse passo a passo, você vai juntar toda a documentação necessária em tempo recorde, solicitar a restituição do ICMS cobrado indevidamente na sua conta de energia elétrica, cobrado nos últimos 5 anos com correção monetária, solicitar o cancelamento da cobrança indevida nas suas próximas faturas, garantindo uma redução de 10% a 30% na sua conta. E além do guia de restituição, eu preparei 3 super bônus para você, olha só. 1. Formulário oficial para solicitar formalmente as faturas dos últimos 5 anos na sua concessionária de energia. 2. Manual para identificar os valores cobrados indevidamente em cada fatura.
3. Planilha em Excel para simulação do valor que você teria direito à restituição, bastando apenas preencher alguns campos e a planilha te passa o valor aproximado que você tem direito a receber, mais um vídeo ensinando a mexer nessa planilha. Agora você deve estar se perguntando quanto vai custar todo esse material. E para ser sincero, eu poderia facilmente cobrar aí R$ 497 sem pensar duas vezes. Mas meu objetivo é de fato ajudar o maior número de pessoas possíveis a receber todo o dinheiro que foi pago indevidamente e que o governo ilegalmente recebeu e recebe todos os meses. Tanto eu como você fomos enganados e milhões de brasileiros ainda continuam pagando essa conta sem ao menos saber disso. Por isso, hoje você não vai pagar R$ 497, nem mesmo os R$ 200 que eu paguei para o meu primo. Hoje você terá acesso a todo esse material por um valor ridiculamente baixo de R$ 97. Mas atenção, esse valor vale somente até o contador abaixo zerar. Depois disso, ele passa automaticamente para o seu valor normal, então aproveite agora! Assim que o seu pagamento for confirmado, você receberá em até 10 minutos um e-mail com o link para baixar no seu computador o Guia Restituição do ICMS da conta de energia elétrica, mais todos os bônus em formato PDF, Word e Excel. Clique no botão abaixo agora e garanta o seu guia de restituição do ICMS da conta de energia elétrica pelo valor promocional. Ainda está em dúvida? Então eu vou fazer mais para você, olha só. Eu vou te dar uma garantia. Se em até 7 dias você achar que o conteúdo não foi útil para você, ou seja, qual for o motivo, basta você me enviar um e-mail que eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem letras miúdas. Simples assim. Aproveite enquanto é tempo. Clique no botão abaixo e garanta o seu guia de restituição do ICMS, mais todos os bônus citados no vídeo pelo valor promocional agora. Agora é com você, ok? O tempo está acabando.